gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Planeta Humanas e hoje eu vou iniciar um projeto novo aqui com vocês. Nesse projeto eu vou abordar diversos temas para ajudar vocês com a tão temida redação do Enem. Esses temas que eu vou trazer, eu vou abordar ele de diversas formas. Eu vou trazer conceitos, exemplos, dados, citações e o que mais for necessário para você dominar o conteúdo e também enriquecer aí o seu texto, enriquecer sua redação. Eu tenho certeza que isso vai ajudar demais vocês. Afinal, eu estou tendo cuidado de trazer informações relevantes e também as fontes para que vocês possam se aprofundar mais. A gente vai começar hoje com esse tema que já está aí grandão na tela de vocês. E de antemão eu já deixo a dica, né? Segue aí ó, os recadinhos que estão aí embaixo. Se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações, porque assim vocês não vão perder nenhuma aula, nenhum desses temas que a gente abordar aqui. E deixa também o like no vídeo, se você está gostando dessa ideia, gostando dessas aulas, do conteúdo. E principalmente, se você quer que eu continue trazendo mais conteúdo aqui para vocês, deixa aí o like no vídeo, porque isso ajuda bastante, beleza? Recado dado, vamos direto para a aula, né? A gente vai começar pelo basicão, pelo conceito. Temos aí que o bullying é um termo de origem inglesa, popularizado pelo professor de psicologia Dan Owens. Essa já é uma informação bem relevante para você colocar na sua redação, caso caia esse tema, né? E como diz aí, em países como o Reino Unido e os Estados Unidos, alunos que intimidam alunos verbal e fisicamente são chamados de bullies, o que pode ser traduzido como valentões. Esse conceito eu tirei lá do site Politize. O link está na descrição aí para vocês, caso vocês queiram se aprofundar mais. Então, gente, temos dois pontos importantes aí. Primeiro, né, temos um nome ligado a essa ideia, e como eu disse, né, você trazer isso para a sua redação vai ser algo bem importante. E segundo ponto, explicar o que é esse tal de bullying. E como diz aí, né, é ação de alunos, então está falando algo assim que geralmente está ligado ao contexto escolar, e esses alunos, como diz aí, né, intimidam, perseguem outros alunos de maneira verbal, física, dentre outros modos que a gente vai ver aqui também. Para a gente se aprofundar um pouco mais, vamos ver as características do bullying. Temos aí que o bullying é algo que acontece de maneira repetida e intencional. Então, quando a gente fala de intimidação, de perseguição, isso acontece assim de maneira sistemática, repetida e, claro, né, tem a intenção de quem faz. Além disso, o bullying é algo que geralmente ocorre em público, justamente porque a pessoa que pratica o bullying, ela tem, digamos que, uma necessidade interna de ter uma plateia, de ter pessoas que vejam aquilo, que riam do que ela está fazendo, para que ela possa sentir, digamos, que está abalando naquela situação. E, por fim, a gente tem aí também um desequilíbrio de poder. A gente tem, de um lado, uma pessoa que agride e outra que é agredida. Digamos, o valentão e a pessoa fraca que está sofrendo com a situação. O opressor e o oprimido. O bullying pode ocorrer de diversas formas, infelizmente, né? Ele pode envolver agressões verbais, como xingamentos, pode envolver agressões físicas, como o ato de bater mesmo, né? Pode gerar também danos materiais para o indivíduo, digamos que quebrar algum objeto, danificar algum objeto da pessoa, e também, principalmente, né, a violência psicológica. Tem mais um tipo de bullying que faz referência à imagem que eu coloquei aí para vocês, que é o cyberbullying, que é justamente o bullying quando é feito no ambiente virtual, né? Principalmente pelas redes sociais. De qualquer forma, de qualquer tipo que o bullying for feito, sempre ele vai trazer consequências negativas para a pessoa que sofre. E essas consequências, gente, elas podem ir de algo que pode ser superado pela pessoa com o tempo, até algo que leve a pessoa ao limite e aí chegue, né, a culminar numa situação trágica. Por exemplo, quando a gente tem aí o bullying verbal, xingamento, apelidar a pessoa, isso causa um mal-estar, não tem como negar. A violência física, ela tem o dano imediato, que é o quê? Justamente o dano físico que a pessoa vai sofrer. Machucados, arranhões, quebrar alguma parte do corpo. O material tem, sim, o dano material, né? Imagina, por exemplo, quebrar o celular de uma pessoa. Traz aí também diretamente um dano material. E também, né, quando a gente trata do bullying psicológico, por exemplo, ameaçar, intimidar a pessoa, isso traz um mal-estar psicológico. E a gente pode acrescentar, né, dizendo que todos esses casos em si trazem o dano psicológico para a pessoa, o mal-estar psicológico. E esse mal-estar, ele pode ser superado, como eu disse, ou pode levar a pessoa a uma depressão, em alguns casos, como já foram relatados aí pelo mundo, suicídio, ou então, né, até mesmo levar a pessoa que passa por essa situação a cometer violência com outras pessoas. É o caso, por exemplo, dos ataques que ocorrem em escolas, motivados por situações de bullying que a pessoa viveu aí em alguma fase da sua vida. Aí você vê, gente, não tem consequência positiva para o bullying. E do caso mais simples, que é aquele que pode ser superado, ao caso mais grave de um suicídio ou um ataque que a pessoa cause, todos eles podem e devem ser considerados graves.
Porque só quem passa pelo bullying, só quem sente a dor, sabe o quão ruim é aquilo. Só a própria pessoa sabe a sua dor. E assim, gente, é uma dor desnecessária, porque o bullying nem deveria existir. É algo totalmente desnecessário. Bem, infelizmente, temos aí ao longo da história alguns casos trágicos envolvendo bullying. É o que a gente vai ver aqui nesses exemplos. Ao redor do mundo, a gente tem aí casos que chamaram a atenção da mídia. A gente não poderia deixar de citar, né, o caso de Columbine, que aconteceu lá no Colorado, nos Estados Unidos, e que é assim um grande exemplo negativo de como o bullying pode ser prejudicial e o que ele pode vir a causar em longo prazo para as pessoas. Além desse caso, né, a gente tem alguns casos individuais também, por exemplo, Casey Haynes na Austrália, Payal Tadvi na Índia, Hannah Smith na Inglaterra e também a Hattie Parsons lá no Canadá. São alguns casos que facilmente você encontra informações sobre eles e que chamam a atenção, infelizmente, pelas consequências, né, que o bullying traz aí para a vida das pessoas. No caso do Brasil, a gente infelizmente tem dois exemplos de tragédias que aconteceram também motivadas pelo bullying que pessoas sofreram aí em alguma fase da sua vida. São os casos de Realengo, que ocorreu em 2011, e o caso também de Suzano, que ocorreu em 2019. Ambos os casos causaram comoção nacional e reacenderam, né, naquele momento a discussão sobre o bullying. Discussão essa que não precisa ser reacendida em situações trágicas. Elas têm que estar presentes, principalmente no contexto escolar, basicamente todos os dias. Prova disso, prova dessa necessidade, está nos dados que eu vou aqui trazer para vocês. Acompanha aí, ó. Primeiro, dado da Agência Brasil, data de setembro de 2021, a matéria, e ela diz o seguinte, ó: 23% dos estudantes afirmaram ter sido vítimas de bullying, ou seja, sentiram-se humilhados por provocações feitas por colegas nos 30 dias anteriores à pesquisa. Só nessa pesquisa aí, né? 23% dos estudantes afirmam já ter sido vítimas de bullying. E pior, gente, grande parte deles afirmam ter sido vítima de situações desse tipo nos últimos 30 dias. Aí você vê, né? Mesmo com tanta informação, mesmo com tanta gente falando desse tema, isso continua acontecendo com as pessoas. Aí continua aí, ó, informação. Quando perguntado sobre o motivo de sofrerem bullying, os três maiores percentuais foram para aparência do corpo, aparência do rosto e cor ou raça. A gente está em 2022. O acesso à internet é fácil. Quem não tem acesso à internet tem pelo menos acesso a uma TV aberta. É inegável que temas como esse são sim tratados em novelas, campanhas publicitárias, programas de entrevista. As pessoas tratam, trazem à tona esse tema, condenam esses temas. E aí eu me pergunto, essas pessoas que estão cometendo bullying ainda, onde é que elas estão? Qual mídia é que atinge essas pessoas? E nessa mídia que elas estão acostumadas a usar aí no dia a dia, não tem nenhuma informação sobre isso? Não tem quem diga que bullying é errado? Sério? Não tem quem mostre as consequências negativas disso? E olha o mais revoltante, gente. Aparência do corpo, aparência do rosto. Sério. O que a gente tem que fazer? A gente tem que viver para agradar os outros? Será que a gente vai ter que descobrir um meio aí das crianças nascerem todas iguais, seguir um padrãozinho para agradar a visão dos outros? Se alguém for diferente, não tiver de acordo com o que o outro quer ver, essa pessoa vai ter que ser perseguida, sofrer violência, discriminação. Nossa senhora, pelo amor de Deus. E eu nem falei ainda sobre cor, raça. Sinceramente, não dá para entender o que passa na cabeça de uma pessoa que comete bullying. Vamos para mais dados aqui, ó. Esse é do G1, né? Data de abril de 2011, mas a informação que consta nele acaba sendo ainda bastante atual. Diz aí o seguinte, ó: o psiquiatra americano Timothy Breverton, que tratou de alguns dos estudantes sobreviventes do massacre de Columbine, que deixou 13 mortos em 1999 nos Estados Unidos, apresentou nesta sexta-feira 15, no Rio de Janeiro, um estudo realizado pelo Serviço Secreto do país, no caso dos Estados Unidos, cujo resultado apontou que, nos 66 ataques em escolas que ocorreram no mundo, de 1966 a 2011, 87% dos atiradores sofriam bullying e foram movidos pelo desejo de vingança. Gente, pelo amor de Deus. Assim, pensando na sua redação, isso é um número bem relevante para você colocar lá, né? Porque mostra aí um padrão. Pessoas que sofrem bullying podem no futuro, dependendo das suas condições, né, se tornar essas pessoas que vão cometer ataques em escolas, pessoas que vão lá matar inocentes, justamente movidas pelo desejo de vingança das coisas que elas passaram no passado. Algo que foi verificado nesse estudo é que justamente não existe
um padrão psicológico que perpasse aí, digamos, todas essas pessoas que cometeram ataques. O que há em comum entre elas é justamente o fato de terem passado por bullying em uma fase da vida delas, né, justamente nesses locais aí em que elas cometeram um ataque. Então a gente tem um padrão que precisa ser combatido de todas as formas possíveis, principalmente dentro da escola, mas também na mídia de forma geral, precisa haver conscientização sobre esse tema. E eu falo assim, não só para as crianças, não só para as pessoas que sofrem ou que praticam bullying, mas também para os pais responsáveis por crianças, adolescentes em idade escolar, sociedade como um todo, né? Não tem jeito, bullying precisa ser combatido. E a gente não pode dizer que não vem sendo tomadas medidas aí, né? No caso do Brasil, por exemplo, a gente tem aí que o governo, por exemplo, vem tomando algumas medidas para combater o bullying. Temos como exemplo aí, ó, a lei número 13.185, que data de 6 de novembro de 2015, que diz lá, né, no seu artigo 1º que fica instituído o programa de combate à intimidação sistemática, que no caso seria o bullying, em todo o território nacional. Através dessa lei, a ideia é se instituir um programa em todo o território nacional, justamente para combater essa forma de violência, de intimidação, como diz aí, que é feita de maneira sistemática, que a gente chama de bullying. Em 2018 também, a gente tem a Lei 13.663, que data de 14 de maio, a qual acrescenta a uma lei de 1996 dois pontos importantes para que haja na escola o combate ao bullying. Essa lei que eu estou falando de 1996, que no caso é a Lei 9.394, no artigo 12 ela diz o seguinte, ó, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de. Esse artigo 12 vai tratar justamente de coisas que se referem à responsabilidade da escola. E a lei de 2018, né, a 13.663, ela vem acrescentar mais dois pontos a essas responsabilidades da escola. E esses pontos são os seguintes, ó. O primeiro deles, que é o ponto 9, promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que é o bullying, isso, claro, dentro do âmbito das escolas. E o ponto 10 diz o seguinte, estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Então, você vê, os dois pontos são justamente para estabelecer meios de a gente ir na contramão do bullying. E é isso, de fato, que a gente precisa fazer, né? Não dá mais para perpetuar esse tipo de comportamento. A gente já viu aí o quão trágico ele pode ser, mas muitas vezes para a vida de pessoas que não tem nada a ver com a situação. Pessoas que simplesmente estão ali no local errado, na hora errada, que acabam sendo feridas, muitas vezes mortas, por conta de uma revolta, do sentimento de vingança que já está aí dentro de uma pessoa que passou por diversas situações trágicas durante uma fase da sua vida. Então, sim, a gente precisa promover a cultura de paz. E por falar em paz, né, vou aqui para o último ponto da aula de hoje, onde eu trago uma citação justamente sobre um cara que recebeu um prêmio Nobel da Paz, que no caso é o Dalai Lama. Essa citação que eu trago aqui para vocês é mais um ponto interessante para vocês enriquecerem a sua redação. Como eu disse, ela é de Dalai Lama, um cara que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, e quem mais apropriado para falar algo importante para a gente a respeito de uma situação que envolve violência do que uma pessoa que recebeu justamente um Prêmio Nobel da Paz, né? Dalai Lama diz o seguinte, ó, violência não é um sinal de força. A violência é um sinal de desespero e fraqueza. Poxa, perfeito. O que é a pessoa que pratica o bullying se não uma pessoa desesperada? Por atenção, por popularidade, por se sentir mais forte, por se sentir superior às outras pessoas, mas ao mesmo tempo, né? Quem é tão fraco quanto quem pratica bullying? Gente, praticar bullying, eu acho que é o maior sinal de fraqueza que uma pessoa pode demonstrar, porque a pessoa só consegue se sentir bem, só consegue se sentir forte diminuindo os outros. Então, assim, ela é tão pequena, tão fraca, botando mais um pouco de revolta, né? Tão repugnante que ela precisa diminuir os outros para se sentir melhor. Então, para mim, perfeita a colocação do Dalai Lama e se encaixa perfeitamente nesse contexto que a gente está falando, que é o contexto do bullying. Só para frisar aqui mais uma dica para vocês, esse é um exemplo de citação que você pode colocar no seu texto, a depender do enfoque que você der a ele, mas caso não seja esse o enfoque, se você vê que não cabe no seu texto, você pode muito bem pegar citações que tratam de violência, de opressão, pegar a mais adequada e encaixar aí no seu texto, dependendo do enfoque que você dá a ele. Só um porém, escolham citações de pessoas que sejam relevantes, pessoas que sejam referência. E outra,
cheque se realmente a citação é da pessoa que está lá atribuída. Não vai assim de imediato nesses sites que trazem aí citações, pega lá a primeira que você vê e coloca no seu texto. Você pode estar colocando a ideia que não tem nada a ver com a pessoa que está lá, né, atribuída a essa citação. Dada essa dica, gente, eu encerro aqui o conteúdo de hoje, só ressaltando mais uma vez, bullying é uma coisa repugnante, então sempre na redação de vocês, deem esse foco. O quão ruim é o bullying, o quanto negativo ele é para a vida das pessoas, o quanto ele precisa ser combatido. Coloque na sua proposta de ação medidas que sejam efetivas para combater esse problema. Aproveitem aí os elementos que eu trouxe para vocês, se aprofundem mais no tema também, porque quanto mais informação, mais conteúdo vocês tiverem, mais rico pode ser o texto que vocês vão construir. Não esquece, ó, mais uma vez os recadinhos aqui. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Se você vai poder receber todos os outros temas que eu trouxe aqui para vocês. Deixa o like no vídeo se você gostou, quer que eu traga mais temas como esse. E vai acompanhando aí o canal que tem muito conteúdo para ajudar vocês com essa preparação, beleza? Obrigado por ter assistido ao vídeo, gente. A gente se vê na próxima aula. Bons estudos para vocês. Até mais.